Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos ficar de pé para ler? Lucas 13, 22 a 24. Diz assim: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vocês acreditam que Jesus falou isso aqui realmente, queridos? Acreditam que a palavra de Deus é verdade? Que muitos vão tentar entrar e não vão conseguir? Não precisa ser teólogo para interpretar esses versículos, queridos. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a entrar pela porta estreita. Precisamos de Ti, Senhor, nessa noite. Fala a cada coração aqui, Pai, individualmente e para a glória do Teu nome. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, a mensagem dessa noite tem como objetivo mexer com a nossa alma, examinar o nosso coração e nos confrontar. Meu propósito não é colocar medo em ninguém, mas nos certificar se estamos a caminho do céu ou a caminho do inferno. Esse texto começa com uma pergunta notável, que lemos, feita por um desconhecido. Aí no versículo 22, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Uma pergunta simples. Não sabemos quem fez a pergunta aqui. Porém, não tem como negar que foi uma pergunta de importância extraordinária. Senhor, serão poucos os salvos? Qual foi a resposta do Senhor a essa pergunta notável? Ele disse, simples, direto, sem tentar agradar a gregos e troianos: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos, não são poucos, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Amados, essa resposta de Jesus precisa nos preocupar e, se possível, tirar um pouco do nosso sono enquanto não nos acertarmos com Deus. É uma pergunta direta, é uma resposta objetiva. Ele diz aqui sem rodeios que muitos vão para o inferno e poucos vão para o céu. E não é só nesse texto que ele disse isso. No Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 13 e 14, o Senhor disse assim, palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, disse Jesus. São poucos os que a encontram. Então, Jesus está falando aqui conosco, comigo e com você. Esse aqui, pode dizer, é um tete-a-tete com Jesus. Isso porque a porta estreita é Ele mesmo. Ele está falando dele mesmo. Em João 10, 9, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ou seja, só Jesus é a porta que conduz ao céu. Só Ele tem o monopólio da salvação. Só Ele pode salvar, perdoar, curar e libertar o homem. Eu sempre digo e repito que igreja não salva, pastor não salva, religião não salva. Só Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, a qual sejamos salvos, pela qual devamos ser salvos. Irmãos, porta estreita fala o quê? De dificuldade, limitação. Por exemplo, na porta estreita só passa uma pessoa por vez. Numa casa, a porta mais estreita é a porta do banheiro. É ou não é? Em média, 60 centímetros.
Sabe por quê? Porque banheiro é algo pessoal, privado, íntimo. Geralmente entra um de cada vez. Geralmente é assim, um de cada vez. E da mesma maneira, Jesus é a porta estreita, porque a salvação que ele oferece é também pessoal, individual, íntima. Ninguém entra por essa porta porque é filho de crente, porque é filho de pastor. Não, queridos, a salvação é pessoal, individual. Deus não tem netos, só filhos. Filhos. Queridos, a religião de Jesus é a única do mundo em que não se pode entrar ou nascer fisicamente. A religião de Jesus é a única do mundo que não se pode nascer fisicamente. Porque eu nasci nessa religião, eu sou dessa religião. Não, não. Por exemplo, o homem que nasce em família hindu, ele é hindu, não importa se ele seja bom ou ruim. A pessoa que nasce numa comunidade budista, ela cresce sendo budista. Quem nasce numa família de islâmicos, cresce como islâmico, muçulmano. O judeu, ele pode até não compartilhar a crença dos pais, e talvez nunca pôr um pé numa sinagoga judaica, mas ele é considerado judeu por nascer numa família judia. Porém, na fé cristã, não se entra pelo nascimento físico, mas somente pelo nascimento espiritual. Amém. A fé cristã exige conversão, mudança de vida, mudança de rumo. Conversão, arrependimento, reconhecer que estava num caminho errado e ir para o caminho certo. Reconhecer que pegou o ônibus errado, descer e pegar o ônibus certo, que é Jesus. E o ônibus errado é o diabo. A fé cristã, então, exige conversão. Jesus disse a Nicodemos, se você não nascer de novo, e ele era religioso, líder dos judeus, se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Então, é por isso que a porta é estreita. Eu não sou salvo porque meus pais são salvos. Eu não vou para o céu porque frequento uma religião A, B ou C. Eu não tenho a vida eterna porque fui batizado nas águas quando criança ou quando adulto. Eu não tenho o nome escrito no livro da vida porque frequento uma igreja ou uma instituição religiosa. Eu sou salvo única e exclusivamente por crer em Jesus como meu único e suficiente eterno Salvador. Portanto, queridos, Jesus é a porta de entrada para a vida eterna e não há outro. Vou repetir mais uma vez o que Jesus disse em Lucas 13, 24, para ficar bem fixado. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Queridos, seguir Jesus é difícil, não é fácil. A porta continua sendo estreita, não foi alargada com o passar dos anos. Exige renúncia e o preço é alto e poucos estão dispostos a pagar o preço. É por isso que poucos serão salvos, mesmo dentro da igreja. Aliás, um pastor do século XIX, ele chegou à terrível conclusão, segundo a sua constatação em lidar com membros de igreja. Ele chegou à constatação que apenas 5% dos que frequentam a igreja serão salvos. Imagina. Que ele botou a porta mais estreita ainda. Ele acreditava que muitos membros de igreja eram apenas nominais, crentes de nome, mas não tinham uma experiência genuína de salvação. É forte, vou ler de novo. Entrai pela porta estreita, lá em Mateus 7, 13 e 14. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Agora, por que Jesus é essa porta estreita? É a pergunta. Porque ele é único. Ele é singular, exclusivo. Ele é a única porta que nos leva ao caminho da eternidade com Deus. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele é a videira verdadeira, só ele é o bom pastor, só ele é a luz do mundo, só ele é a ressurreição e a vida.
Só ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos dos séculos. Só ele venceu a morte por amor a todos nós. Amados, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, morreu entre os anos de 268 a 232 a.C. E segundo consta, parte dos seus restos mortais se encontram na China. Ou seja, Buda morreu, mas continua morto. Continua, sem depreciar a religião de ninguém, só enfatizando, ele está morto. Maomé também morreu por volta do ano 632 da era cristã. Ele foi enterrado em Meca, na Arábia Saudita. Esse é um local visitado por milhares de muçulmanos. Porém, Maomé continua morto. Continua morto. Os ossos estão lá. Allan Kardec, fundador aí do espiritismo moderno, ele morreu em 1869 e foi enterrado em Paris, na França. Continua morto. Mortinho da Silva. O apóstolo Pedro, grande apóstolo, ele morreu e, segundo a tradição, foi enterrado em Roma, local de seu martírio. Ele também continua morto. O apóstolo Pedro, Paulo, o grande apóstolo, missionário, ele foi decapitado e, segundo consta, foi enterrado também em Roma. Ele brilhou muito, morreu, continua morto. Jesus, porém, queridos, nosso Senhor, ele foi morto numa cruz. E graças a Deus por isso, porque ele morreu por nós. Ele morreu na cruz. Seu corpo frio foi depositado numa tumba também fria. E ali ficou por 3 dias. Porém, um dos lugares mais visitados do mundo é a tumba em que o nosso Senhor Jesus foi colocado depois de morto. E lá na entrada tem uma plaquinha dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vive e reina para sempre, exaltado. Ele está vivo. Eu falei com ele hoje. Fale com ele, ele está vivo. Clame a ele, invoque a ele. Esforçai-vos, disse Jesus, por entrar na porta estreita. Amados, tudo que exige esforço é difícil. É difícil. E na vida, nós nos esforçamos para tudo. Para tudo. Você veio aqui essa noite, você se esforçou. O diabo lutou, mas você veio. Esforço. A mulher, quando ela está para dar à luz no parto normal, ela faz um esforço enorme para que a criança nasça. Tem que fazer esforço. Amados, a vida é feita de esforço constante. A gente se esforça para tudo. Para acordar cedo e ir para trabalhar, para passear, fazer compra. Tudo exige esforço. Se tiver que pegar 3 ônibus para ganhar alguns trocados, a pessoa se esforça e pega. E vai. Dinheiro envolvido. Porém, muitos de nós não nos esforçamos para buscar a Deus. Não nos esforçamos para entrar na porta estreita. Milhares e milhares não se esforçam quando o assunto é o mais importante, a sua alma. Se esforçam para conquistar bens materiais, mas não se esforçam para a vida eterna. Acumulam, acumulam e acumulam. Ajuntam tesouros na terra, mas não há nada ajuntado no céu. Se fosse para acordar de madrugada, para ir ao branco, receber um dinheiro, muitos iriam com prazer, acordariam 4 horas da manhã. E sem problema nenhum. Bastou dinheiro. Porém, poucos se esforçam para buscar Deus. Muitos não se esforçam para ir mais vezes à igreja. Pastor, já fui domingo. Para que ir? Da quinta. Por que ir outras vezes? Por que orar mais? Sempre tem uma desculpa. Não congregam por causa do frio, por causa do calor, da chuva, do parente que chegou, do cachorro que ficou doente. Tudo tem motivo. Porém, fazem de tudo. De tudo. Seja no frio, no calor, na chuva. Outros motivos mais. Tudo. Pode estar a tempestade, o cachorro ficou doente. Não, vamos levar no veterinário 24 horas. Meia-noite sai. Não é nada, não tenho nada contra isso, cuidado do bichinho. Mas não se esforça para buscar Deus. E mais, amados, muitos não se esforçam para orar, para jejuar.
para buscar Deus, acham que precisam sentir vontade de ler a Bíblia ou orar ou jejuar. Pastor, eu só faço quando me dá vontade. Se formos esperar a vontade vir para nos consagrarmos a Deus, vamos para o inferno. A vontade não vem. Geralmente a vontade não vem quando o assunto é buscar a Deus. Não vem, queridos. Mas precisamos nos esforçar. É esforço. Repito o que Jesus disse em Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Já vimos que Jesus é a porta estreita e que muitos tentarão entrar por ele, mas não conseguirão. Porém, existe um outro lado, que é a porta larga, né? Não existe uma terceira porta, ou é estreita ou é larga. Não existe meio termo. Não, a Bíblia revela apenas duas portas, ou a estreita ou a espaçosa. Não tem como fugir. Ou estamos na porta larga ou na estreita. Ou estamos salvos ou perdidos, indo para o céu ou indo para o inferno. Servindo a Jesus ou servindo ao diabo. Quem não está nas mãos de Jesus, queridos, está nas mãos do diabo. Quem não está debaixo do governo de Cristo está cativo pelo diabo. Quem não pertence ao reino de Deus está no reino das trevas. No mundo espiritual não existe o chamado crente Raimundo, com o pé na igreja e no mundo. Não existe. No mundo espiritual, ou você é ou não é. Portanto, precisamos orar. Senhor, livra-me do auto-engano. Livra-me de pensar algo diferente da realidade. Livra-me do engano de pensar que eu estou na porta estreita, mas estou na porta larga. Livra-me, Senhor, das mentiras do diabo. Converta-me e serei convertido. Livra-me e serei livre. Perdoa-me, Senhor, e serei perdoado. É simples assim. Quem é a porta larga, queridos? Sem sombra de dúvidas, é o diabo, com as suas religiões de facilidades. Irmãos, a porta para o inferno é larga, e muito larga. E porta larga fala, sabe de quê? Facilidades. Você não precisa se esforçar para entrar numa porta larga. Não. A religião do diabo é fácil de ser seguida. Os barzinhos de final de semana provam esse fato. Os bailes de favela, abarrotados, com crianças, adolescentes se prostituindo diante de todos, provam isso. Na religião do diabo não há restrições morais. Sabia disso? Na religião do diabo não há restrições morais. Você pode matar, roubar e destruir. Você pode beber, você pode fumar, você pode se drogar. Nessa religião você pode mentir, pode se prostituir, invejar, e está tudo bem, tudo legal. É por isso que o número de adeptos do diabo cresce assustadoramente a cada ano. Não é nem cada ano, a cada minuto. É fácil, é simples. A religião do diabo segue um slogan muito conhecido no mundo todo. Sabe qual é o slogan da religião do diabo, da porta larga? É proibido proibir. Não há restrições. O pior é que tem crente que segue essa religião de facilidades. Ele diz ser Jesus, carrega uma Bíblia, mas anda pela porta larga. Diz seguir a Cristo, mas anda com o diabo. Diz que ama Deus, mas vive abraçado com Satanás. Irmão, ninguém se esforça para passar na porta larga. Se esforça? Não, não. Por exemplo, você já viu alguém se esforçando para entrar ou passar na porta de um shopping? Alguém já viu? Se espremendo? A não ser que esteja muito lotado, muito abarrotado. Mas não se esforça. A porta é larga. Não estou dizendo com isso que ir ao shopping é coisa do diabo, tá, querido? Pelo amor de Deus. Eu só estou
enfatizando o detalhe de que a porta é larga, é fácil passar. Essa é a posição. Ou seja, na religião do diabo tudo é fácil. Nela você pode cantar aquela música famosa do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, leva a vida, leva eu, e vai embora, e vai seguindo. E se você deixar a vida te levar, não vai te levar para um lugar bom. Se você não se esforçar para buscar Deus, você não vai ter um final bom. Amados, nessa religião, a do diabo, você pode amar o dinheiro e odiar o seu próximo. Está tudo bem, tudo legal. Pode trair o seu cônjuge, pode. E mergulhar na pornografia, e está tudo bem, tudo legal. Nessa religião, você que é homem, pode casar com outro homem. Você que é mulher, pode casar com outra mulher. O diabo aceita isso, sem restrição, sem dor na consciência. A porta é larga, não há restrição. Nessa religião você pode ter até várias mulheres e vários homens. É proibido proibir. É proibido restringir. Nessa porta larga, ou melhor, na religião do diabo, você que é solteiro pode viver em práticas imorais. Ter um namoro mundano, sem limites, sem regras, sem freios. Tudo é lícito, pode tudo. Queridos, essa porta larga permite tudo. Nessa religião, o mundo está a seus pés, com o seu encanto e o seu prazer. E mais, na religião do diabo, você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa ler a Bíblia, e muito menos ir à igreja. Irmão, fique em casa, faça como um animal, apenas viva, sobreviva. Comer, beber, dormir, e vai embora. Pode tudo, não precisa. E o mais incrível é que existem milhares e milhares de pessoas que dizem ser de Jesus, mas que não oram, não leem a Bíblia, não contribuem financeiramente, não jejuam, não congregam, e estão se enganando, pensando que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno. Teoricamente são de Jesus, mas na prática são do diabo. Teoricamente estão entrando pela porta estreita, mas na prática estão entrando pela porta larga. Outro detalhe ainda, na religião do diabo você pode ser ganancioso, você pode ser mesquinho, avarento, amante do dinheiro. Nessa religião você pode odiar seu próximo, pode enganar o seu patrão, mentir descaradamente, falar os piores palavrões. A religião do diabo permite tudo isso. E paquerar a mulher dos outros. Se pode. Na religião do diabo é possível isso. A porta é larga, sem restrições. Você não precisa se esforçar para entrar na porta larga. Enfim, nessa religião, a do diabo, você pode cometer as maiores loucuras sem pudor, sem vergonha e sem culpa. E a grande verdade é que muitos entram por essa porta, inclusive dentro da igreja. Tem muitos pastores entrando por essa porta, se enganando. Muitos líderes. Detalhe, a religião do diabo é a que mais tem adeptos no mundo. Sabia disso? A religião do diabo é a que mais tem adeptos do mundo. Que isso, pastor? Isso é heresia. Jesus vai perder? Não, Jesus não está perdendo com isso não, queridos. Não está perdendo. Amados, foi Jesus quem disse, e não eu, que poucos entram pela porta estreita e que muitos pela porta larga. Porém, do outro lado da porta estreita está Jesus. Do outro lado da porta estreita está os anjos, o céu, a vida eterna. Morreu? Acabou? Não. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem juízo. Hebreus 9, 17. Amados, depois, do outro lado da porta larga, está, sabe quem? O diabo. Do outro lado da porta larga está os demônios, o inferno. Jesus oferece vida, o diabo morte. Jesus oferece perdão, o diabo acusação. Ele é o acusador dos irmãos. Jesus oferece uma paz que excede
todo o entendimento. O diabo oferece tribulação e tormento. Irmãos, andar com Jesus é difícil. Sim, exige renúncia, mas leva a um destino glorioso, que é o céu. Andar com o diabo é relativamente fácil, pois a porta é larga, como nós temos visto aqui. Mas do outro lado dessa porta tem um precipício, um abismo, chamado inferno. Mais uma vez Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu digo... Irmãos, o que Jesus diz aqui tem que ser levado a sério. Leve a sério. E eu não estou pregando para você, estou pregando para mim. O que Jesus diz aqui deve ser levado a sério. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Essa palavra é pessoal e direta a cada um de nós. Individual. Não é para seu irmão que ficou em casa. Fulano que teria que estar aqui. Né? Eu sei que ele está aí meio crente, meio barro, meio tijolo. Ele que era para ter vindo. Não, queridos, é para mim e para você. O Senhor diz: esforcem-se para entrar. Não importa como os outros vivem, o que os outros fazem. A pergunta é: como vai a sua vida espiritual, individual, no tete a tete? Você tem se esforçado para entrar na porta estreita? Irmãos, a vida cristã, como vocês sabem, é feita de esforço contínuo. Quem conhece a fé sabe muito bem. Precisamos nos esforçar para ir adorar a Deus na igreja. Precisamos nos esforçar para ler a Bíblia, estudar a Bíblia todos os dias. Precisamos nos esforçar para orar, jejuar constantemente. Precisamos nos esforçar para evangelizar. Precisamos nos esforçar para reunir a família no culto doméstico. É esforço. Precisamos nos esforçar em tudo para ter uma vida espiritual plena. Esforço, esforço, esforço. Sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso é fato. Não é pelo que eu faço, né? Eu não sou salvo porque eu me esforço para congregar, orar, jejuar, evangelizar. Porém, aquele que é salvo se esforça para fazer o melhor para o seu Senhor. Repito então, a porta é estreita e precisamos nos esforçar para entrar por ela. A obra é grandiosa, os inimigos da nossa alma são muitos, né? A concorrência por nossa alma é gritante, né? O diabo quer levar você para o inferno e Jesus quer te levar para o céu. Isso não é história da carochinha. Leve a sério o que eu estou pregando, em nome de Jesus. Portanto, precisamos nos esforçar para entrar na porta estreita. Não devemos esperar por ninguém. Pastor, meu marido não quer. Problema dele. Eu quero, eu vou fazer minha parte, eu vou me esforçar, eu vou orar por ele. Pastor, minha esposa não quer. Ela quer o mundo, ela quer ir para a porta larga. Problema é dela, salvação individual. Eu vou continuar orando por ela. Não vou me separar dela nunca. Eu vou orar, vou jejuar. Salvação é individual. Então, queridos, não importa o que os outros pensam a respeito da sua vida espiritual. O importante é o que Jesus pensa acerca disso. Eu pergunto, você tem levado Deus a sério? Você tem levado sua vida de oração a sério? Você tem levado a leitura da palavra de Deus a sério? Ou você é um mero crente domingueiro? Sem compromisso, só para bater cartão? Você tem se envolvido e se desenvolvido na obra de Deus? Ou é um parasita na obra de Deus? Responda para você mesmo. Eu não estou aqui, queridos, para agradar ninguém, em nome de Jesus, e muito menos colocar melzinho na boca de ninguém. Não é essa a minha intenção. Eu sei que é noite de festa, eu sei que é celebração de um casamento, eu sei que é uma mensagem que não é propícia à ocasião, mas mais vale obedecer a Deus do que os homens.
A minha responsabilidade como pastor é gigante. E eu vou dar conta daquilo que ensino ou daquilo que eu deixo de ensinar. E a pergunta daquele estranho a Jesus continua: Senhor, serão poucos os salvos? Pastor, de novo, eu vou repetir. Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Amados, o verbo esforçar-se, na forma como acontece ou aparece no original, deu lugar a uma outra palavra: agonizar. Esforçar-se é o mesmo que agonizar. Sabe o que é isso? É algo difícil. O sentido dessa palavra tem referência ao esforço de um atleta numa Olimpíada. Imagine a seriedade. É um esforço contínuo. Ou seja, esforçar-se significa empregar todas as forças, fazer intenso esforço na luta contra todos os adversários. E eles são reais. A tua carne não quer buscar Deus. O diabo não quer que você seja salvo. Não. Nossos oponentes, que são Satanás, o pecado, nossa velha natureza humana pecaminosa, o mundo com as suas seduções. Desenhando, essa passagem quer dizer o seguinte: qualquer que sejam os obstáculos ou os oponentes, você deve se esforçar, porque o preço do fracasso é muito alto. É a sua alma que está em jogo, é a minha. O que está em jogo, queridos, é o mais importante de tudo. É a sua alma. É a eternidade com Deus ou com o diabo, no céu ou no inferno. Ou seja, o esforço para entrar deve ser tão intenso, mas tão intenso, que possa ser descrito como uma agonia da alma e do espírito. Não pense você que pelo simples fato de ter sido batizado nas águas, ou participar mensalmente da ceia, que está tudo bem, já estou salvo, selado, garantido. Pastor, eu vim para um culto, você veio para botar dúvida. Nem uma pulga atrás da orelha, é um carrapato. É melhor, queridos, duvidar se eu estou indo realmente para o céu e realmente ir, do que ter muita certeza que eu estou indo para o céu e ir para o inferno. Jesus falou nesse texto de um grande perigo. Aqui, o perigo de tentar entrar e não conseguir. Jesus falou nesse texto sobre o perigo, de tentar entrar e não conseguir. Vou ler de novo para ninguém ficar com dúvida. Já estou concluindo. Porque eu digo a vocês, disse Jesus, que muitos tentarão entrar e não conseguirão. É como aquela velha frase, quem nunca ouviu? Nadou, nadou e morreu na praia. Eu não quero isso para mim, queridos. Eu não quero isso para você. A vida cristã é como subir uma montanha. A vida cristã é como subir uma montanha. Há um pico que nunca será alcançado nessa vida. Devemos sempre ir para frente, sempre ir para cima. Do contrário, cairemos e retrocederemos. Conta-se que 2 alpinistas, eles morreram congelados a caminho do Monte Everest. Seus colegas de trilha disseram posteriormente o seguinte: a última vez que nos vimos, eles estavam partindo decididamente para o topo, para cima. Não pararam, morreram tentando. Um outro alpinista também morreu tentando escalar o Everest. A mensagem que colocaram na lápide do seu túmulo foi: ele morreu subindo. Imagina o esforço que é subir o monte mais alto do mundo, mais de 8.000 metros de altura. Morreu subindo. Para o cristão, a vida é sempre um caminho para cima e para frente. Portanto, Jesus foi muito claro: esforcem-se para entrar pela porta estreita. A pergunta é: em que porta você está caminhando? Em que porta? Será que você está andando pela porta larga, fácil, confortável, mas que conduz à perdição? Ou já entrou pela porta estreita que exige renúncia, mudança, fé e compromisso com Jesus?
Hoje o Senhor está diante de nós dizendo: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. A salvação não é coletiva, ela é individual. Não importa se seus pais são crentes, não importa se você nasceu em berço cristão, se você frequenta uma igreja há anos, ou até se você ocupa um cargo na igreja, não importa, não importa. A pergunta que ecoa nessa noite é: você já nasceu de novo? Você já passou pela porta estreita que é Jesus? Não se engane, tentar entrar não é suficiente. Muitos tentarão, mas não conseguirão. Muitos tentarão, mas não conseguirão. Não basta esforço humano, religiosidade ou tradição. É preciso entregar-se totalmente a Cristo. Confiar nele como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, nessa noite, eu lhe faço este apelo: não adie a sua decisão, não brinque com a eternidade, não se conforme em apenas tentar. Entre pela porta. Hoje, Jesus está de braços abertos para receber você, para receber de coração. Se a porta é estreita, queridos, é porque só cabe você e Jesus. Mas quando você passa por ela, você encontra vida, você encontra paz e esperança e a eternidade ao lado do Senhor. A palavra de Deus é clara. Hebreus 3,16. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E eu lhe pergunto: você já entrou pela porta estreita? Se a morte chegasse hoje, está me agorando, pastor? Não, não é. Mas não temos garantia que vamos dormir hoje e acordar amanhã. Quem tem? Só hoje 2 conhecidos, pelo menos conhecidos de um familiar, e um outro morreu hoje. Se a morte chegasse hoje, onde você passaria a eternidade? A decisão é sua. Jesus é a porta e ela está aberta para você ainda hoje. Quero orar por você. Vamos ficar de pé. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não saia daqui nessa noite na dúvida. Se arrependa dos seus pecados. Busque a face de Deus. Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele está aqui conosco. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está aqui, ele falou com você através dessa palavra. Não endureça o teu coração. Mais do que levantar a mão, renda teu coração aí mesmo a Jesus. Ore: Senhor, muda a minha história. Senhor, eu frequento a igreja. Senhor, eu participo de algumas coisas na igreja, mas eu não sou salvo, Senhor. Eu estou numa porta larga, seguindo por um caminho de perdição. Senhor, me perdoa. Limpa meu coração. Lava minha alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Ore você aí, ele está te ouvindo. Não espere a oração do pastor. Faça aí um tete a tete com Jesus. Peça a ele para te perdoar. Peça a ele para te salvar. Peça a ele para esclarecer você. Não concorde tudo só porque eu preguei. Eu tentei explicar o melhor possível o que Jesus disse nesse texto. Esforce-se para entrar pela porta estreita, porque a porta é larga e muitos vão para o inferno. O inferno é incansável, a boca dele é enorme e ele está recebendo diariamente milhares. Não seja você o próximo, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco as nossas vidas diante do teu altar, Pai. Ah, Senhor, nós somos carentes da tua salvação, do teu perdão, da tua misericórdia. Aqui, Senhor, humanamente, não há ninguém digno de ir para o céu. Ah, Pai, só vamos porque nós confiamos em Ti, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor derramou o seu precioso sangue lá naquela rude cruz, nos substituiu. Nós é que éramos para estar lá, morrendo por causa dos nossos pecados,
mas o Senhor assumiu a nossa culpa, derramou o seu sangue, nos limpou, nos purificou e abriu uma porta, a porta da salvação, por mais que seja estreita, mas é uma porta que conduz ao céu, à eternidade, à paz nessa terra também, há momentos de alegria, de paz em meio à guerra, Senhor, e nós te louvamos por isso, te agradecemos, Senhor, por tanta bondade, tanta misericórdia, tanto amor que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por tudo. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Fala, Senhor, mais e mais ainda, no decorrer dessa noite, a cada coração, Pai. Que essas palavras não venham cair em coração duro, e não venham ser levadas pelo vento, Senhor, mas que cada um aqui possa se lembrar dessa mensagem por longos períodos e tomar uma firme decisão de continuar, se estão na porta estreita e se estão seguindo pela porta larga, abandonar essa porta e se esforçar para entrar na porta estreita, para a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus.